Olá, eu sou Elizabeth Guimarães, médica oftalmologista, apaixonada por lentes de contato, e esse é mais um episódio do Pod Lentes. Pod Lentes é um podcast, estamos na primeira temporada com o apoio da Bausch Lomb e teremos 12 episódios com convidados muito especiais. Hoje, nossa convidada é a doutora Célia Sattler. Doutora Célia Sattler é médica, oftalmologista, especialista em oculoplástica e sabe tudo dessa região dos olhos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse papo. Célia, muito obrigada. Beth, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e hoje a gente vai conversar bastante sobre a lente de contato e a relação aí da oculoplástica. Obrigada. Sim, sem dúvida. Eu quero mostrar para você, Celinha, eu sempre começo, nosso programa, sempre começo o nosso episódio com uma pesquisa que eu costumo fazer. E eu encontrei duas coisas super interessantes, acho assim, bem pertinentes ao assunto que a gente vai abordar com o público. A primeira é a mais recente pesquisa, feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eles entrevistaram mais de 1.200 pessoas. E veja que interessante, eles viram que existe um crescimento de 390% nos procedimentos estéticos do país. Bastante coisa, né? E outra, olha essa segunda, junta essas duas e me fala que eu quero saber sua opinião sobre isso. Uma das mais importantes ferramentas de busca, em 2020, ele registrou um aumento significativo de 540% nas buscas relacionadas à harmonização facial. O que você atribui isso? Por que você acha que aumentou tanto o interesse por essa parte estética? Então, Beth, já é cultural do brasileiro essa questão da estética, né? E os últimos anos as pessoas estão usando muito, né, as redes sociais, elas estão fazendo muitas reuniões online, elas estão se enxergando muito nas câmeras e elas começam a perceber detalhes que antes elas não percebiam. E isso está levando os pacientes cada vez mais a buscarem mudanças de detalhes que elas não se sentem tão confortáveis, né, na região das pálpebras, nos olhos. Você também percebeu isso com relação à procura para tirar os óculos e começar a usar lente de contato? Você sentiu isso no seu consultório? Sim, sem dúvida, principalmente quando se mexe com o procedimento estético da região dos olhos, né? Todo mundo fica lindo lá, quer mostrar, então quer tirar os óculos para mostrar. E aí as lentes de contato vêm e cumprem a função dela. Acho bem interessante, e não só isso, né? Não somente a questão dessa parte de olhos, mas uma coisa que também eu vejo que aumentou a quantidade de cirurgia plástica. E vamos pensar na cirurgia que é muito feita, que é a rinoplastia. Por exemplo, eu tenho um paciente que fala para mim, doutora, eu pretendo fazer rinoplastia e eu não tenho medo como vai ser meus óculos no pós-operatório. Né? Para esse paciente que faz algum procedimento, tanto rinoplastia quanto qualquer coisa que apoie na região dos óculos, esse paciente você recomenda usar lentes de contato, mesmo que temporariamente? Com certeza, Beth. A rinoplastia ela causa um edema, né, muito grande na região periocular, né? O edema da rinoplastia vai para a pálpebra. E isso realmente dificulta o apoio dos óculos. A lente de contato é uma excelente opção para esse tipo de paciente, sim. E o paciente que faz uma cirurgia nas pálpebras, ele faz para ficar belo, para rejuvenescer o olhar, ele também quer tirar os óculos, né? Então, é uma casadinha ali perfeita, né, Beth? Sim, são amigos. Lentes de contato e procedimentos estéticos são amigos, com certeza. Sim. Por isso que você está aqui, né? Estamos juntinhas aqui, né? Para tirar as nossas dúvidas em relação a isso. E uma outra coisa também que a gente ouve muito em consultório, Celinha, é assim, eu já tive um paciente que entrou no meu consultório falando isso, a gente ouve outros colegas falarem, a gente ouve na rede social algumas pessoas citando esse tipo de experiência que não foi muito boa, mas o paciente vai lá e aplica toxina botulínica. Né? Quer alisar as ruguinhas, aplica e aí de repente, pum, o olho cai. O que é isso?
Beth, já tive a oportunidade de atender vários pacientes com esse problema, né? Aplicou a toxina botulínica, a toxina difundiu para um músculo que não deveria ter difundido, né? Que é o músculo que abre a pálpebra, e o paciente pode ficar com a pálpebra caída. Então, tem até uns casos, né, de pessoas assim importantes, né? Figuras públicas que aconteceram isso e que chamou muita atenção do público como um todo. É possível de acontecer, não é uma coisa que acontece toda hora, né, Beth? Sim, A gente vê de vez em quando. Mas tem o que fazer, tem conserto, né? sim. A gente pode usar ali um colírio com nafazolina, que ele vai estimular a contração do músculo e com isso a pálpebra consegue abrir. Isso dá um certo alívio até passar o efeito da toxina, né. Mas aí seria meio que um efeito Cinderela, né, para abrir, assim, temporariamente, porque, existem efeitos colaterais, É. esses colírios que deixam o olho branquinho e que tem esse Uhum. efeito colateral de É isso. abrir a pálpebra, não é É, isso? é isso. Ele vai usar 2, 3 vezes ao dia, né, momentaneamente, para melhorar a pálpebra, porque o efeito dele também é fugaz, ele não dura muitas horas durante o dia, mas até ele poder passar o efeito da toxina ali 2, 3 meses no máximo, que é bem isso que você falou, né, você não pode utilizar esse colírio para sempre, porque você pode aumentar a pressão dos olhos, né, Beth. Sim, sim. Uma coisa também, quando a gente fala, né, na pitose, nesse olho caidinho, a gente percebe também que pacientes usuários de lentes de contato por muito tempo podem ficar com o olho um pouquinho mais caído. Isso tem muito a ver com a dureza da lente, que a gente chama de módulo, que é uma propriedade da lente, né? Quanto mais durinha a lente, mais esse atrito mecânico. E por que Uhum. isso ocorre, Celinha? O que é que exatamente acontece lá dentro no músculo que faz esse olho cair? Então, né, quando a gente usa a lente de contato e a pálpebra abre e fecha, você tem o atrito da conjuntiva com a lente de contato, e embaixo da conjuntiva, em cima da conjuntiva, você tem esse músculo que é o responsável pela abertura da pálpebra. Então, o fato de ficar abre e fecha, funcionaria como uma certa navalha ali no músculo, levando a uma desinserção. Então, o paciente pode ter como consequência uma queda da pálpebra. Me conta uma coisa na sua experiência, Beth, porque você é uma das maiores especialistas do Brasil em lente de contato. Eu imagino, sem querer rasgar seda, que nós somos muito amigas, mas a gente sabe o quanto você é querida pelos usuários de lente de contato. Mas me conta uma coisa, em termos de estatística, porque eu faço oculoplástica, então eu já pego os pacientes com problema da pálpebra para fazer a correção. Mas me conta uma coisa que eu gostaria de aprender aqui. Qual é a sua porcentagem? É alta, é baixa? Como que é isso, É, Beth? então, não existe uma porcentagem muito alta, né, eu acho que hoje esses novos materiais, eles têm um módulo, ainda alto, para algumas pessoas são mais sensíveis, e quando são muito dependentes do uso da lente, mais em lentes rígidas do que em lente gelatinosa. Lente gelatinosa, hoje, as lentes têm essa elasticidade, o módulo é como se fosse assim, imagina um plástico da lente gelatinosa que você torce e estica, né, então quanto mais durinho, mais resistente ele vai ficar, Maior né. o risco, né? Esses que são esse módulo mais alto em lente gelatinosa, costumava dar essa coisa da pálpebra caidinha. Hoje a gente vê muito pouco, porque hoje as lentes elas têm um módulo baixinho, elas são aquelas lentes que às vezes você vai até pôr na mão, ela dobra Ela vira ao sozinha. contrário, Que né? ela é bem Sei. molinha, molinha. Então eu acho que isso diminuiu bastante, bastante. Entendo. Ainda com pacientes usuários de lentes rígidas, a gente às vezes vê. E é um problema, Celinha, porque são às vezes pacientes portadores de ceratocone que são realmente dependentes das lentes de Sei. contato, né. Entendo. Eles têm que usar, então tem que às vezes, escolher, o que é que vai ser. Se é uma pitose levinha, isso não vai trazer consequência maior. Porque eu acredito, aí eu vou jogar para você, se a gente pensar em cirurgia, por exemplo, uma mileirectomia, né, é uma cirurgia que tende a voltar, não é isso? Então nós temos várias técnicas que a gente pode utilizar
para poder fazer a correção. E uma delas é a conjuntivomilerectomia, sim, Sim. que pode, pelo atrito da lente, voltar novamente a ter a ptose. Então, em usuários de lente de contato, é mais interessante, Beth, quando a gente faz a correção, fazer a correção via anterior, que a gente fala, junto com a blefaroplastia. A gente aproveita para tirar aquele excesso de pele, né, que o paciente tem, e na hora que você remove o excesso de pele, Beth, você encontra ali o músculo e prende ele, volta ele para a posição normal, de uma forma bem natural. E aí o paciente pode voltar a usar lente de contato com menos risco do que a outra técnica, que seria aquela técnica da correção de ptose por dentro, Sim, que é a conjuntivomilerectomia. sim. Mas, Beth, me diz uma coisa, em termos de horas, o que que eu devo orientar para o meu paciente do número de horas, assim, para evitar a ptose? Existe algum estudo sobre isso? Então, a questão das horas eu acho que está muito mais relacionado ao módulo. É óbvio que quanto mais tempo você fica, mais atrito você tiver, maior o risco. Principalmente como é uma coisa que eu aprendi com você, né? Que o músculo de Miller é um papelzinho, ele é fininho, né? Fininho. Então, isso daí a gente sabe que a maior frequência vai fazer com que tenha uma maior possibilidade de ter ptose. Mas hoje, se a gente pensar em número de horas, as lentes elas são tão seguras em termos de material, e como eu estou te dizendo, principalmente as lentes gelatinosas, elas são tão molinhas, elas são tão hidratadas, elas têm tecnologias de superfície que realmente permitem o paciente usar um bom tempo sem ter. Eu acredito que isso tenha muito a ver com talvez a predisposição, talvez até anatômica de cada um, né? Sim. Nossa, Beth, agora que você falou isso, eu tô me lembrando de uma coisa muito interessante, né? Quando eu paro para pensar nos pacientes que eu operava há 25 anos atrás e os que eu opero agora, realmente o que você falou faz muito sentido. Cada vez eu opero menos pacientes com ptose Então, por usar lente de contato. Nossa, faz todo sentido. É então, o que a gente opera muita ptose por o próprio envelhecimento, a senilidade natural, né? Mas realmente faz sentido isso. sim, Quando sim. eu paro para lembrar, tem a ver realmente com os materiais, né? Sim. Interessante. E aqui eu tô pensando também numa outra coisa, Celinha, que até aconteceu com a paciente, né, que veio para mim, e essa paciente veio com essa queixa, essa paciente depois foi para você operou ela ficou linda, e o que é exatamente assim: "Doutora, minha amiga operou, fez blefaroplastia, operou a pálpebra dela estava caidinha, estava feia, fechando o olho. Ela operou e ficou linda. Ela usava óculos, nunca usou lentes de contato, né? E agora ela tá enxergando tudo. Será que ela tá usando lente de contato e não me contou?" E foi exatamente a narrativa da Dela. paciente, né. Eu dei risada, eu digo assim, ó, realmente pra gente poder corrigir, né, porque normalmente quem busca uma blefaroplastia já passou dos 40, né, então o colágeno já foi embora um pouquinho, a pálpebra caiu e aí buscou ajuda, e eu sei que ajuda, acaba acontecendo de uma maneira muito boa, né. Mas mesmo quem nunca usou lente de contato, pode usar depois da blefaroplastia, não tenha dúvida, pode começar a usar. Quanto tempo depois de operar uma pálpebra você costuma liberar os pacientes para usar lente de contato? E vou engatar outra pergunta: se o paciente já usa lente de contato, vai operar com você faz a blefaroplastia, você tira essa lente de contato depois? Quanto tempo e por quê? Então vamos lá. Aquele paciente que nunca usou lente, Beth, eu falo para ele esperar 30 dias da cirurgia, porque ele nunca usou. Ele vai ter que passar por uma consulta completa, oftalmológica, aquela consulta que você dá lá de 1 hora, completíssima, né? E vai determinar a melhor lente, porque para cada pessoa tem a melhor lente, né, Beth? Sim, Então eu peço para ele esperar 1 mês, né? Porque vai manipular no começo até ele aprender, pegar aquela agilidade do manuseio, né? Com as pálpebras, 30 dias
dias é um tempo bom, disso para cima. Agora, aquele outro paciente que já é usuário da lente de contato, é aquele paciente que às vezes até na sala da casa dele, às vezes ele não vai nem no banheiro de tão prático que ele tá de colocar, tirar lente. Esse aí, depois de uns 3, 4 dias, quando a pálpebra ela já tá menos sensível, porque geralmente a gente associa muito um laser de CO2 na blefaroplastia. E o laser de CO2, ele deixa a pele um pouquinho mais sensível. Deu uns 4 dias, a pele já está menos sensível, ele já começa a manusear e a colocar a própria lente. Então, para quem já usa, eu peço para esperar poucos, 3, 4 dias no máximo, para ele voltar. E quem não usou, mês, né? É um tempo bom, né? Então, e em relação a esse pós-operatório, vocês costumam, dar algum produto para utilizar na região dos olhos? A gente teve aqui um episódio bem interessante sobre cosméticos, produtos anti-idade, a maneira de passar nos olhos, etcétera. E a gente vê assim, tem 2 questões com lentes de contato que vocês têm que ficar atentos, preste atenção. A primeira coisa, vai manusear qualquer produto de contorno de olhos, tem que lavar bem as mãos, não, antes de pôr a lente, porque senão esse resíduo vai pro olho, né? Uhum. E depois tem a questão mesmo, né, de usar um produto que vai deixar a pele mais sensível e que, numa recuperação normal, vai ficar ruim de você tocar, de abrir para manusear. Vocês costumam utilizar algum tipo de produto com ácido, alguma coisa assim? Uhum. Então, sim, no pós-bléfaro, nós utilizamos os cremes, né, para regenerar a pele, creme cicatrizante, e é bem isso que você falou, Beth. Tomar cuidado, coloca primeiro a lente de contato no olho, Sim, para depois sim, passar o creme, sim. senão vai acabar realmente levando o resíduo para dentro do olho. Então, a gente sempre fala, né, que assim, lentes de contato são como as damas antes, sempre antes, antes de Sempre. pôr a maquiagem, antes de tirar a maquiagem, não tenha dúvida. E em relação a também, Celinha, procedimento que é muito comum, né, a pessoa fala assim: "Ah, tenho olheiras". E aí, vou buscar um médico para fazer preenchimentos das olheiras, né. Ah, como que você lida em relação a isso, a lentes de contato? Olha, Beth, o usuário de lente de contato não tem nenhuma contraindicação de fazer a correção da olheira. Aliás, gente, como as pessoas se queixam de olheira, né, Beth? Sim. É uma alteração que incomoda o ser humano, é a olheira. Meu É Deus, que dá aspecto de cansado, né, parece que a né? pessoa tá cansada. Exato. E o preenchimento, ele realmente ele ajuda bastante. Mas a gente precisa usar um produto especial, né. Sim. Existem marcas e marcas de produtos, né, que a gente tem que fazer uso daquelas que trazem menos edema para a região das pálpebras, que o problema do preenchimento, Beth, alguns ácidos hialurônicos, eles têm um poder de atrair água maior do que outros. Então, é diferente? É. Tem marca que atrai mais água e tem marca que atrai menos água. Então, isso tudo vai fazer muita diferença no resultado final, porque você quer que preencha a olheira, mas você também não quer que fique em alto relevo, Sim. né. Mas a associação disso em pacientes que usam lente de contato é bem positiva, né. Tá tudo relacionado àquele paciente estético, né, Beth? E é seguro mesmo, Celinha, fazer? Porque a gente ouve uns casos, assim, meio complicados, né, de pôs lá a cânula e acabou o preenchimento chegando num lugar que não deveria. Esclarece para o público, essa Essa questão questão é importante, segurança. é importante. Até porque nós, por sermos oftalmologistas, né, Beth, a gente tem a saúde ocular em primeiro lugar. O preenchimento na região das pálpebras, ele tem que ser feito com cânula. O que que é cânula, né, para quem está nos ouvindo e não sabe? Cânula é um caninho fininho, que nem um fiozinho de cabelo, e que tem um orifício na ponta, então ele não é agulha, ele não fura. Através de uma picadinha do anestésico, você entra com a cânula e você entrega o produto no local certo, sem perfurar nenhum vaso, porque o problema da agulha é você perfurar o vaso e injetar o produto inadvertidamente dentro do vaso. E ele vai entupir esse vaso, podendo levar a uma isquemia e uma necrose e podendo levar à cegueira. Então, o preenchimento de olheira, ele feito por mãos
habilidosas, experientes, Conhecedoras da anatomia, né? Que é conhecedoras de super anatomia, importante isso. conhecedoras dos tipos de materiais disponíveis no mercado e utilizando os dispositivos corretos, né? A cânula ideal. E a cânula também tem um calibre, Beth. Tem um calibre mais fino, médio, grosso. Para cada pessoa, você vai escolher um determinada cânula e colocando no local certo, você tem uma chance de sucesso muito alta. Mas realmente, é preciso ter muito cuidado, né, Beth, com a Sim, pálpebra. Você sim. já teve a oportunidade de atender algum paciente com preenchimento de pálpebra bem-sucedido e mal-sucedido? Ainda bem que eu só eu atendi gente bem-sucedida, né. Eu acho que mal-sucedido é bem complicado, É bem bem principalmente complicado. se pensar, né, a gente pensar em artéria oftálmica, né, se pega, Sim, a coisa sim. complica, né, Celinha. É. A vantagem do ácido hialurônico, quando a questão é só inestética, por exemplo, fiz um preenchimento e não gostei, tem como tirar, sabia, Beth? A gente tem um líquido, a hialuronidase, Sim, que é uma substância, que é uma enzima, né, que o nosso corpo produz a hialuronidase, né, e você injeta no local e ele dissolve o ácido hialurônico em 4 horas. mas tem um período, né, que isso funciona. Não, Se não buscar, quanto tempo, assim, não. fez aquilo aconteceu, tem Uhum. algum tempo para correr, para buscar essa Essa solução, essa não. solução? Eu já tive a oportunidade de atender pacientes que tinham feito preenchimento há 9 anos atrás e que, no começo, o preenchimento estava bem, depois o preenchimento começou a juntar líquido, porque o produto começou a ficar velho e o corpo não absorveu tão bem. E Olha a só. hialuronidase, ela tira 100%. É uma enzima poderosa aí para dissolver. Ó, isso é Sim, bacana, né? É sim. um antídoto, né, Beth? É, então, mas mais uma vez, né, tem que buscar quem realmente tem conhecimento. Nossa, essa região eu acho tão delicada, você vê a região do olho da gente, principalmente pálpebra, é uma pele tão fininha, tão Fininha. delicadinha, qualquer coisa Sim, fica roxo, né, uma coisa que tem que prestar atenção. sim, Tem verdade. que cuidar, gente, os olhos são nossa janela da alma, tem que cuidar, tem que tomar o máximo cuidado com os olhos da gente. A gente estava falando de preenchimento, mas vamos falar um pouquinho de laser também, Hum. né? Então, pensando assim, por exemplo, pessoas que usam óculos e pretendem fazer o laser, e aí vem mais ou menos parecido com o que a gente falou anteriormente, né? E tem alguns lasers que incham bastante, né? É. Qual a diferença? Por que os pacientes ficam com um rosto tão inchado depois e outros saem tranquilamente? O que Sim. acontece? É, o que acontece, Beth, é que, como você mesmo falou, existem vários tipos de laser. Os lasers mais superficiais e os lasers que atingem as camadas mais profundas, né? Quanto mais superficial, mais rápido a pessoa melhora. E quanto mais profundo o laser, mais tempo a pessoa demora para melhorar. E isso tudo é combinado com o paciente, né? Porque também, se for superficial, ele vai melhorar pouco, né, Beth? Sim, Né, se for mais sim. profundo, a gente olha para sua pele assim, Beth, conta pra gente, você já fez laser no rosto? Olha só, essa aí é segredo, Pode hein. contar É pra gente que segredo, tá hein. muito linda a sua pele. Não, eu fiz. Teve uma vez, eu até contei pra você, né, eu fiz a sessão e realmente o negócio é É impressionante, né. incrível, né. É Como incrível, melhora a pele, né, Beth. é incrível. Então por isso a gente pensa, faz o procedimento, fica com a pele bacana, a gente quer mostrar os olhos, né. Quer sair, quer fazer uma maquiagem, e aí a lente de contato, na minha opinião, eu acho que mesmo que temporariamente ela pode ser utilizada. E acontece muito, eu já tive paciente assim, que veio e nunca tinha usado lente de contato, estava justamente num processo desse de vamos falar a palavra pós-operatório, mas não é uma cirurgia, né, Não, pós-procedimento. pós-procedimento. É. E não conseguia colocar o óculos, porque estava tudo muito sensível, né, e fez a lente de contato, usou e acabou gostando. Gostando e utilizando lente de contato. E mais, gente, esses procedimentos, como a gente faz realmente a partir dos 40, a partir dos 40 a gente tem presbiopia, que é a dificuldade de acomodação que a gente tem, aquele braço que vai ficando comprido, né, a vista que vai ficando curta. E existem lentes para correção da presbiopia, existem lentes multifocais, em que você coloca e fica enxergando de longe, visão intermediária e de perto, sem óculos.
Isso é ótimo. Isso é muito bom. Então é como eu falo, são amigos. O procedimento, a lente de contato é amigo do procedimento estético, não é verdade, Celinha? Como nós somos Verdade. amigas. Sim, a mesma coisa. Beth, eu acho que é uma excelente oportunidade, né, as pessoas adaptarem a lente de contato, porque os procedimentos, né, a partir dos 40 anos, infelizmente é uma regra na nossa vida, Sim, né, sim, porque quem é que não vai envelhecendo, né, Beth? E você sim. sabe, Beth, que eu vou te contar uma coisa nova, talvez, né, para você ou talvez para as pessoas que estão assistindo. Você sabe que nós vivemos uma era da harmonização facial, que foi o boom, né? Mas você sabe que agora nós estamos vivendo uma era do laser? Por quê? Por resultados inestéticos de muita harmonização facial, pessoas públicas estão tirando os preenchimentos faciais que eles fizeram em demasia. Ficaram com rostos muito redondos, aquele rosto insuflado. Nossa, não sei se você tem visto várias Sim, figuras públicas bastantes, até se removendo, deformam, né. né, aqueles excessos de ácido hialurônico, né. É diferente daquele pouquinho que você põe para tratar a olheira, né, eu tô falando daqueles excessos. E nós estamos vivendo agora o boom dos lasers. As pessoas estão, fazendo procedimento a laser cada vez mais, a procura tem aumentado bastante, e a oferta de tipos de lasers também. Uns que você se recupera mais rápido, outros que demoram um pouquinho mais para recuperar, ainda a procura maior, são por esses que é chamado de lunch time, que são aqueles que você faz na hora do almoço e volta para o trabalho, né? São lasers que têm um efeito mais rápido, como o laser de túlium, que é um material, né, um mineral que tem um efeito de recuperação mais rápido. Então é importante essa questão da adaptação de lente. E também tem mais um detalhe, né, eu que estou nessa época da presbiopia, eu me arrependo, Beth, de não ter feito uma adaptação de lente logo no começo da minha presbiopia, porque isso teria me poupado, assim, muito sofrimento, né, essa Sim, questão da dependência do óculos para dependência do perto, óculos. né, e aí você vai fazer um procedimento de estética, você não quer colocar aquele óculos em Sim, cima do nariz, né. sim. E depois vem a catarata, né, Beth, Você sa depois com os anos, né, é importante você estar bem adaptada com a lente até para de repente fazer uma monovisão sim, quando fizer a cirurgia de catarata, né. Que sim. aí você pode explicar melhor aí pra gente isso que eu acabei de falar, Não, e né. também, Celinha, eu tô lembrando aqui de uma paciente, você tá falando, tá me vindo na cabeça, assim, uns flashes, lembrando de uma paciente que foi o oposto. Essa paciente, ela pôs a lente para presbiopia, tudo, e ela tinha muita dificuldade, né, ela era hipermétrope, já num grau razoável, então ela não enxergava nem de perto nem de longe, era complicado. Então ela ia fazer a maquiagem, era muito complicado, muito complicado. Tinha que usar aqueles espelhos super de aumento, grandes, enormes, para poder enxergar e fazer a maquiagem bem. Mas depois que ela começou a usar lente de contato, como a gente põe antes de fazer a maquiagem, eu orientei, ela colocou, ela começou a se enxergar. Aí ela chegou pra mim e falou assim: "Doutora, seguinte, eu tô vendo tudo, tá ótimo, mas eu tô me achando mais velha, doutora, eu tô enxergando um monte de ruga que eu não via antes". Não, veja aqui, né. Aí eu digo: "Gente, então Sim. calma, calma, pra isso tem jeito, né, então você vai buscar um procedimento estético que dê jeito nas suas rugas, já que você tá insatisfeita com elas". Porque a gente vive uma sociedade que eu falo que, assim, existe espaço para todo mundo, né. A gente fala que tem 2 correntes, as ageless e as ageful. Ageful é aquela pessoa que, vai convivendo com o processo de envelhecimento e ok o cabelo ficar branco, ok ter as suas rugas, vai pra ela tá tudo ok, ótimo. Pra ela ter o espaço dela, mas com qualidade de vida, né, qualidade de saúde e outras coisas. E tem as ageless, que não parecem ter a idade que têm, né. Por quê? Porque para essas pessoas se sentem incomodadas com o cabelo branco, perfeito, vai, tinge o cabelo, tá, quer tirar uma ruguinha, vai lá, tira a ruguinha. Tem espaço para todo mundo, para todo mundo. O que une essas pessoas, eu acho, né, parecem pensamentos tão opostos, é a qualidade de vida. É a questão de qualidade de vida, é como a pessoa vai se sentir bem, né. Então, assim, bem fazendo procedimento estético, bem não fazendo,
Mas com Hum. certeza a visão é fundamental, né? Sem dúvida E aí nenhuma. cabe para tudo que a gente falou. Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso, Beth, que assim, lá na clínica, quando a gente atende o paciente, a gente não coloca procedimentos, protocolos para o paciente fazer. A gente ouve o A paciente, necessidade do o que paciente, ele né? quer, o que ele gostaria. Às vezes o paciente gostaria de uma coisa tão simples, né, Beth? Sim, Às vezes ele só quer tirar pé de galinha. sim, Ele não quer nem tirar a pelinha, que já tá sobrando, já tá grande, né, às vezes é uma coisa pequena, né. sim. E assim, realmente temos que ter o respeito à vontade de cada um, né. Sim, sem E a gente dúvida. tem que ser muito sutil, acho que o profissional médico, ele tem que estar muito capacitado, ele tem que estar com o seu ouvido muito sensível, e a empatia dele ao que o outro está pedindo tem que ser muito ampla, né, Beth? Agora, eu vou aproveitar mais o seu conhecimento, Celinha. A gente está falando de estética, mas também eu quero perguntar para você em relação à parte mesmo de doença, né? Então, se a gente vê que a paralisia facial é uma coisa que está ficando comum, né? Tá, a gente vê muito paciente correr no consultório, teve uma paralisia, de repente acordou e não está conseguindo fechar o olho e a boca tá alterada, fica com metade daquela face alterada. Explica pra gente, né, qual a diferença dessas paralisias e quando que a gente pode usar lentes de contato, em que situações, Uhum, se isso tem impacto sobre os olhos, né, uhum. esse tipo de paralisia facial. Fala pra gente, assim, alinhava pra gente É. alguma coisa. Então, Beth, essa questão da paralisia facial, ela tem múltiplas causas, mas a gente sabe que a mais frequente, que é chamada de paralisia de Bell, a causa é o herpes. Interessante o quanto eu tenho atendido de pacientes com herpes. A sensação que me dá é que parece que está aumentando o número de pessoas com herpes, né. Então Pois aqui é é. importante a gente fazer um alerta, né, pacientes acima de 50 anos, tem vacina, né, Sim, Beth, sim, do para as herpes pessoas zoster, né. conversarem com o seu médico sobre a questão da vacinação do herpes zoster, que eu imagino que não está na rede pública, não estou lembrada, mas eu acho que é uma vacina que deveria estar, Sim. né, mas existe como recurso, né, aquela pessoa que tem condições de pagar por ela, de fazer a aplicação dessa vacina. E o paciente com essa paralisia facial, ele tem um sofrimento muito grande, que é o sofrimento emocional. Nossa, ele fica desfigurado, né? Ele se sente constrangido perante as pessoas e o próprio sofrimento físico da paralisia facial. O fato de não fechar o olho, né, Beth? A gente que é Uhum, da área do oftalmo, a gente sabe uhum. as consequências graves para a córnea, as feridas que podem ocorrer no olho. E a lente de contato ajuda demais esse tipo de paciente, porque ela vai proporcionar uma lubrificação do olho, já que a pálpebra, que tem esse papel, ela tá paralisada, né, e a lente, ela ajuda demais, né, a gente vai usar também os colírios lubrificantes, e nós podemos também fazer algumas medidas de urgência, como até a aplicação do botox, com o objetivo de baixar a Baixa a pálpebra pálpebra. temporariamente, até que o paciente se recupere dessa paralisia facial, Sim, né. sim. E a cirurgia a gente reserva para aqueles casos que realmente foi por uma retirada de um tumor no cérebro, por uma paralisia facial que nós chamamos de irreversível. E aí, Beth, eu queria até aproveitar para que você me explicasse um pouquinho mais, né, da sua experiência com a lente de contato. Se tem alguma lente específica que você indica para esse tipo de caso? Então, aí as lentes elas são normalmente gelatinosas e têm uso terapêutico, né, é o uso mesmo como se fosse um curativo. Ela tá ali funcionando com proteção, protegendo a córnea, facilitando a cicatrização dessa córnea, mas é óbvio que a gente precisa, acompanhar esse paciente muito de perto, né. É realmente como uma medicação ali, é uma terapêutica, você põe a lente, você acompanha, às vezes precisa usar colírio antibiótico associado ou não, depende muito de cada caso, mas são lentes que são muito fininhas, com aquele módulo que eu falei, né, fininhas. Hum. Elas têm algumas tecnologias que hidratam mais elas, e hoje a gente tem a facilidade de ter materiais de alta oxigenação.
Então, o paciente usa lente e aquele olho está constantemente oxigenado. Mas eu acho que, assim, quando tem uma situação dessa, que você vê que não tem um fechamento adequado, né, que a gente sabe que é tão importante para o olho, eu sempre oriento o paciente a buscar uma solução para esse fechamento. Que a lente de contato vai ser paliativa nesse caso, vai ser mais uma terapêutica mesmo. Mas são casos assim que tem que ter paciência, que às vezes é irreversível e a coisa volta, né, Celinha? Sim, Então, sim. Se for por herpes, em geral, a volta é bem alta, assim, em torno de uns 90%, mais ou menos, pela literatura, né? sim, sim. Agora você vê, até a toxina botulínica também agindo, isso é interessante, porque ela também Horário, tem um né? período, né, de ação. Sim, período temporário, né, que às vezes coincide até com a melhora, né, Sim, do herpes. sim. Então, das opções que a gente tem, né. Além de pedir para o paciente ocluir o olho, né, para dormir, quando ele não está com a lente terapêutica, Sim, né. põe um gel oftálmicozinho, põe um gelzinho, uma pomadinha, tem umas cicatrizantes que são tão boas, né. Agora vamos falar de anatomia, tô lembrando aqui também de um caso bem interessante, né, quando os cílios não estão na posição normal. Explica pra gente o que que é isso, a pessoa vem e nasceu com os cílios, assim, todos invertidos para dentro. Aí imagina que aquilo fica feito uma vassoura, assim, na córnea, Sim, raspando, né, e pode machucar. muito, é. Então explica pra gente o que é isso e me fala se a lente de contato também pode ajudar nesse caso. Então vamos lá. Nós temos a triquíase e a distiquíase, né, Beth? Que são situações onde os cílios estão voltados para a superfície ocular e aquilo raspando no olho, gente, é terrível. Beth, sabe que uma vez aconteceu de eu coçar meu olho e sem querer eu coloquei um cíliozinho meu, entrou no pontinho da lágrima e aquilo ficou raspando meu olho. Eu consegui ficar com aquele cílio 30 segundos no olho. Foi o tempo de eu correr um corredor de uns 6 metros até chegar no consultório do meu amigo, ele estava atendendo no consultório lá, eu entrei, tinha um paciente, Beth, eu falei: "Ai, me desculpa, pelo amor de Deus", sentei na cadeira e falei para ele: "Pelo amor de Deus, tira esse pelo que eu não consegui enxergar". Eu consegui ficar com aquele cílio 30 segundos, parecia Sim, uma maratona, sim, foi o tempo que eu sim, corri. sim. É incrível como incomoda e eu sim, eu tenho uma empatia muito grande, um sentimento de solidariedade muito alto com quem tem triquíase e distiquíase, porque eu sei que o sofrimento, gente, é tremendo. E, nesses casos, realmente, até que possa ser feita uma correção cirúrgica, que grande parte dos casos precisa realmente da correção cirúrgica, nós colocamos uma lente de contato terapêutica, aquela que a gente acabou de falar, né, que a gente usa também para paralisia facial, até a gente poder marcar, ligar no hospital, pedir autorização, às vezes de algum convênio, né, conseguir vaga no hospital, reunir a equipe para poder fazer a correção. A lente de contato, atua nessa ajuda, né. É um anteparo, né, ela cobre a córnea e aí É o esse band-aid, né. roçar esse roçar dos cílios, ele acaba não agredindo a córnea, porque tem a proteção da lente de contato. E uma outra vantagem, né, essa paciente que eu lembrei é justamente isso, ela não usava lente de contato, ela usava óculos, e a gente pode também pôr grau nessa lente. Então a lente de contato, ela agia nessa paciente não somente como um curativo, entre aspas, né, como a proteção, mas também ela agia fazendo o paciente enxergar, porque tinha grau, a paciente enxergava e protegia o olho dela. Duas coisas ao mesmo tempo. Bom, né. Então, sem dúvida, a lente de contato, é por isso que eu sou apaixonada pela lente de contato, porque tem tanta aplicação, tem tanta coisa, né, as pessoas têm uma ideia de que, assim, é somente para corrigir miopia, astigmatismo e hipermetropia. Não, gente, tem muita coisa, a lente de contato é um É mundo, é um por isso que a gente está mundo, aqui trazendo para vocês essas informações. é um mundo, mas eu já atendi, Beth, paciente usando lente de contato, assim, que ele comprou pela internet.
não foi oftalmologista. Eu queria até que você falasse, viu, Beth, essa questão, assim, que aqui, assim como a gente usa a roupa PMG, a roupa 38, 40, às vezes as pessoas não sabem, mas o olho tem um tamanho, né? A curva do olho. Não sei se você já falou sobre isso em algum dos seus A podcasts. gente tem falado, né, sobre isso, sobre a necessidade de realmente cuidar dos olhos de uma forma responsável. A gente sabe que a lente de contato, cada um tem uma curvatura de córnea diferente, né? Tem um desenho de córnea diferente, uma necessidade diferente. Tem a questão da superfície ocular, então tem que ter, assim, a superfície do olho precisa estar sadia para receber a lente, porque afinal de contas é um corpo estranho no olho. Mas se bem monitorado, nossa, ele ajuda bastante. Ele faz todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? Sim. Essas vantagens. Então, qual é o ideal? O ideal é assim, faça uma consulta oftalmológica, se assegure de que você tem saúde no seu olho, que está tudo funcionando e que você é um candidato bom para o uso de lentes de contato. Nesse exame a gente vai fazer tanta coisa, vai ver se a pessoa tem olho seco, vai determinar o grau, vai fazer uma topografia, estudar a curvatura da córnea, vai fazer um fundo de olho para ver se está tudo bem lá atrás, que não adianta a gente consertar na frente se atrás não tiver, né? Vai ver se tem glaucoma, se tem catarata, se tem alguma alteração de pálpebra, como a Célia, a gente está falando aqui, que precisa às vezes ser corrigida antes de pôr a lente de contato. Tem N situações. Então, assim, cuide bem dos seus olhos. Eu acho que isso é a nossa principal mensagem, porque a visão é tão importante, né? Tem tanta coisa bonita no mundo pra gente ver. Sim. Então, tem que usar bem responsavelmente a lente de Sim. contato. Agora, uma outra coisa, Celinha, a gente falou de pálpebra, falamos de anatomia, falamos dessa questão de doenças adquiridas, mas também, e isso é uma situação que pode acontecer, que é a situação do piscar. Nós falamos agora há pouco sobre blefaroplastia, a importância desse olho estar fechado, mas também a importância de piscar, porque quando a gente pisca, a gente nutre os olhos, a gente lubrifica os olhos adequadamente, né? E às vezes o paciente pode começar a piscar involuntariamente, né? O que é isso? A gente sabe que a frequência de piscar é de 12 a 15 vezes por minuto. Vai acompanhando involuntariamente, como movimentos involuntários da respiração. Fala pra gente sobre isso. O que é isso, esse piscar involuntário? O paciente não se controla e pra ele é até constrangedor, né? Sim. E o que a gente faz pra isso? Nossa, Beth, você tá me fazendo essa pergunta, eu tô me lembrando de uma mensagem que eu recebi agora há pouco de uma colega oftalmo, perguntando de uma criança. Ela mandou um vídeo de uma criança piscando o tempo todo em hemifácie, só em um lado. Então, assim, existe o tal tique, que são pessoas que, por questões psicológicas, ficam piscando, e existem as doenças neurológicas que levam a esse piscar. Então, é importantíssimo diferenciar as duas entidades. É um tique ou é uma doença? Porque existem doenças gravíssimas que levam a esse espasmo, por exemplo, um aneurisma. Sim. Aneurisma cerebral, tumores cerebrais. Ou seja, se você tiver uma estrutura no cérebro que está empurrando a artéria em direção ao nervo, a artéria fica pulsando o tempo todo no nervo, levando aquele espasmo. Então, a partir do momento que você percebe que você está com um piscar, você precisa procurar ajuda. Primeira coisa, procurar um neurologista e um oftalmologista para fazer o exame oftalmológico e ver se você não tem nenhum motivo ali no olho para estar levando aquele piscar. E se você realmente não tiver nenhum motivo no olho, você precisa ir ao neurologista, para poder investigar, fazer uma tomografia, uma angiorressonância, exames, né, que o neurologista vai verificar os que são mais indicados para o seu tipo de piscar, porque também tem diferença. Você pode estar com blefaroespasmo bilateral ou pode ser só hemifacial. Pode pegar só a região do olho, Beth, mas pode pegar hemifácie total, o queixo, o pescoço, a língua. Então, é importantíssimo toda essa avaliação, né? Isso é muito importante. Sim, sim. Se o paciente usa lente de contato e desenvolve isso, acho que o lente de contato gelatinosa seria um panorama mais amigável, né? Porque a lente, ela acompanha o movimento do olhar.
Então até acaba facilitando isso. Agora a lente rígida ela pode ficar mais instável, porque o piscar, a pressão pode deslocar mais a Trocar a lente. lente, né? Acho que para esses pacientes é sempre assim, tem alguma coisa diferente no olho, gente, tem que buscar ajuda. Tem Não que investigar. Você não já é? imaginou, Beth, uma pessoa tá piscando, às vezes um jovem, um adolescente, e aí a mãe acha que é um tique. Ah, é um tique nervoso dele. E não busca ajuda. E se for um aneurisma cerebral? Você tá Sim, condenando essa criança à sim. morte. Principalmente Você se não tinha entende? isso antes, né, tem que É. prestar atenção em coisas novas, Aham. ficar de olho, Sim, isso precisa sem investigar, dúvida. Beth, precisa. É. E uma coisa, Celinha, a gente estava falando aqui dos procedimentos, né, também voltando para os procedimentos, em relação a laser, a gente falou muito do tempo de adaptar a lente de contato, mas, assim, a gente sabe que tem que fazer bem para não ter nenhuma agressão para o olho, obviamente tem que ser em mãos realmente que sejam especializadas, né. Mas em relação à lente de contato, você orienta esse paciente a usar depois, por exemplo, aquele paciente que usa óculos e quer usar só temporariamente, lente de contato de descarte diário, lente de contato de 14 dias, de 1 mês, você tem alguma preferência em relação a isso ou para você tanto faz? Porque eu imagino que seja um paciente que se tiver um cosmético, né, lente de descarte diário Eu acho que seria mais interessante se aquele paciente, pelo que eu estou entendendo, que ele não usa rotineiramente a lente, e vai vai ter que usar usar. provisoriamente. Isso, por causa do Descarte óculos, né? diários eu acho mais interessante, né, Beth? Porque por mais que a gente fale que eles têm que ter cuidado, colocar antes de passar um cosmético, pode acontecer de entrar um pouquinho, né, dos cremes de tratamento ali no olho, né? Então eu acho que essa de descarte diário são as mais interessantes, viu, Eu Beth? acho descarte diário, eu acho que assim, não dá tempo de contaminar a lente, né, o paciente vai Sim. usar temporariamente e mais uma vez, quando o paciente começa a usar lente de contato, seja por uma necessidade, assim, de não poder apoiar o óculos, mas ele vai ver benefícios. Principalmente se for Uhum. um míope, né, um míope que Oh, vê mais reduzido com óculos, você coloca a lente, você tem um mundo real na frente, do tamanho que é. uhum. Tem campo de visão, né, o hipermétrope também. Já ganha algumas facilidades, ele vê também o hipermétrope também, quanto maior o grau, maior fica a imagem. Você põe a lente, a imagem vem para o lugar certo. Então, na verdade, esse mundo da lente de contato, ele favorece uma série de coisas. E se a gente alia, então, a uma questão, né, estética ou mesmo não estética, uma questão de correção, como Sim. do que a gente comentou aqui, dessas situações de pitose, de Triquias. triquíase, do Lagoftalmo paralítico, né, isso, Beth? tudo que a gente falou, nossa, aí casa tudo. É, Casa como é tudo útil, né, como é muito, útil, muito, como muito. é É um útil. dispositivo óptico sensacional. E o melhor Impressionante. de tudo é que dá para nessas lentes terapêuticas, ainda corrigir o grau, se for Se possível, foi for indicado. possível. Verdade, É muito verdade. bom, Muito muito bom, bom. muito bom. Celinha, adorei o papo, Eu acho que a também. gente o que a gente só para finalizar, vamos pegar um assunto que tá, assim, super na moda, que o pessoal fala o tempo inteiro? Eu Vamos. vejo todo mundo falando na internet. Olha, cirurgia plástica para rejuvenescer as pálpebras. Mas tem rejuvenescimento de pálpebra sem cirurgia. Verdade, É tem sim. verdade? É Então verdade, conta pra Beth. gente. É verdade. Você sabe que lá na clínica a gente atende pessoas que vêm, assim, determinadas a fazer um procedimento cirúrgico, porque são pessoas que gostam de procedimentos mais definitivos. Definitivos entre aspas, né? Porque uma cirurgia de pálpebra tem uma durabilidade aí de uns 15 anos aproximadamente, né? Mas a gente atende muito paciente que não quer fazer nenhum procedimento cirúrgico e quer melhorar a pálpebra. Pacientes principalmente com mais de 40 anos, que querem tirar o óculos, alguns já estão até usando a lente de contato, que Sim. você já adaptou, né. E existe sim, nós temos, procedimentos como jato de plasma, que é uma tecnologia que encolhe a pele. Nós temos laser de CO2 que encolhe a pele. Nós temos
peeling que encolhe a pele. E geralmente são procedimentos, Beth, que levam a um certo encolhimento da pele. Isso ajuda bastante no rejuvenescimento da pálpebra. Existem lasers à base de erbium, que são aplicados por dentro da pálpebra, que dão um certo reforço da parede do músculo e conseguem empurrar um pouquinho da bolsa de gordura, né, Beth? Que a bolsa de gordura a gente sabe que é cirúrgico, tem que tirar com a cirurgia, mas esse tipo de laser dá uma empurradinha na bolsa para trás, sabe? E isso tem ajudado bastante aqueles pacientes que não estão ainda preparados para uma cirurgia, né? Sim, mas e se o paciente for, assim, utilizar lentes de contato e realmente para ele é aquele paciente que tem um alto grau, que faz muita diferença a correção da lente em relação ao óculos, né, a lente é muito mais superior em relação a isso. Eh, qual deles teria o pós-operatório mais tranquilo para que ele não interrompesse o uso de lentes de contato ou todos os pós-operatórios permitem? Hum, Exceto aquilo que a gente já falou da sim. sensibilidade de É, pele, né? não, todos permitem, viu, Beth? O que vai mudar é a intensidade do procedimento, que isso tudo é alinhado com o paciente, né? Quando a gente senta diante de um paciente que tem interesse em melhorar a pálpebra, aí eu vou propor para ele: olha, eu tenho essa tecnologia que você demora tanto tempo para se recuperar, mas que você vai melhorar tanto, e tenho essa tecnologia que você vai melhorar rapidinho, mas que vai te trazer uma melhora mais suave, menor do que a outra. Então tudo é alinhado, né. A gente tem pacientes com perfil que para eles tudo bem, tem uns que não tem problema demorar mais para se recuperar, e tem aqueles que querem uma coisa mais rápida, porque às vezes tem um casamento do filho, da filha, né. Então tudo isso tem que ser alinhado, mas nenhum deles contraindica o uso da lente, muito pelo contrário. A lente vai ajudar, porque o óculos, nesse momento, é um desconforto. É um Exatamente, desconforto, né, Beth? Ô, exatamente. Beth, eu sei que você quer encerrar, tá tão gostoso esse papo. Não, por mim eu ficava aqui Eu também, dias. ficava a tarde toda aqui. Mas eu queria te dar o meu depoimento, né. Quando eu entrei na presbiopia, que é essa fase, né, gente, que para perto tudo fica muito embaçado, eu vou te falar como, não como médica agora, mas como paciente, eu senti que é como se o mundo se afastasse um pouco de mim, é como se eu estivesse um pouco isolada. E quando eu coloco a lente de contato para perto, gente, poder enxergar a comida que eu tô comendo. Para mim foi uma coisa, assim, Sim. impressionante, porque eu não me dei muito bem com óculos multifocal, e eu vou te falar, Beth, eu juro para você que eu tentei. Foram 4 meses tentando adaptar um óculos multifocal em mim. Eu troquei a marca do óculos, eu troquei a armação, eu não consegui adaptar. Tem gente que se adapta bem com óculos multifocal, Sim, sim. não consegui. Aí eu tentei um óculos que tem aquela tecnologia que você enxerga intermediário e perto, Ocupacional. o ocupacional. Foi médio, eu uso nos congressos para assistir às aulas, foi médio. Mas a lente de contato, para mim, monovisão, um olho só, como eu me senti melhor de poder enxergar minha comida, gente. Enxergar o que Sim, eu tô sim, comendo, ali onde tem a salsinha, a cebolinha. sim. Para mim foi muito bom, viu. É, e a gente pode fazer várias coisas, né. Várias Pode fazer essa coisas, né. monovisão, olho para longe, É, outro para perto, a gente pra pode fazer lente multifocal, lente várias opções. bifocal, tem muitas Para opções. cada paciente, uma vai se adaptar melhor. Eu me adaptei muito com a monovisão Sim, simples, sabe. sim. Então eu queria deixar esse depoimento aqui para quem tá nos assistindo, assim, que me ajudou demais, viu. Então, Obrigada, viu. tá vendo, Muito gente? Tem obrigada. jeito, hein? Tem jeito, tem muito jeito pra gente poder melhorar a visão depois dos 40, não tenha dúvida Muito. disso. Celinha, agora você É vai olhar isso. ali e vai deixar seu recado para o público. Ai, deixa eu ver, me pegou, assim, de surpresa. Um recado que eu vou deixar para o público é que, existe muitas opções hoje, né, para rejuvenescer a área das pálpebras, e tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas, né, e a gente sempre se une aqui a Sim, lente de contato nossa para os pacientes que precisam, e sempre que eles pesquisem muito, né, que eles sim. leiam muito sobre isso Se e aproprie, se né, do apropriem disso. conhecimento, que eu acho que cabe em todo lugar, né. É isso.
Então é isso, gente. Mais um episódio do Pod Lente. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal para que você continue nos acompanhando com outros episódios e também outros assuntos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pod Lentes é o papo inteligente no mundo das lentes. Totalmente acessível e descomplicado. Até mais.